Tudo bom, turma? Hoje aqui eu vou passar um pouco de teoria para vocês de lançamento oblíquo, tá? Da parte das fórmulas, mas fazendo exercício é a melhor maneira da gente aprender, tá? Nos exercícios eu vou focar bem, eu vou falar várias vezes para vocês por que é zero, por que o resultante ali não é zero, por que é igual, por que é positivo, negativo, tá? Então aqui nessa aula de teórica eu vou passar para vocês, mas um pouco rapidamente para também não ficar cansado, tá bom? Então aqui vocês já conseguem ver uma imagem típica de lançamento oblíquo, tá? Você vê que a gente já estudou o horizontal. O vertical é queda livre. O oblíquo, ele não tem nada a ver com esses daí, tá? O oblíquo, surge um cara. Tá vendo esse cara aqui? Esse lançamento, ele possui um certo ângulo. Tá bom? Esse carinha aqui jogando golfe, né? Então ele bate na bola e a bolinha sai com uma certa inclinação em relação ao solo. E é isso que a gente vai estudar hoje na aula de lançamento oblíquo. Tá? Então, eu coloquei aqui a figura para vocês. Parece um pouco confuso aqui, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Ó. Vamos analisar todo o eixo X aqui. O eixo X no lançamento oblíquo, o que acontece aqui? Eu vou só marcar aqui o ponto. Ó, esse aqui é o início do lançamento. Tá, por que a gente tem que decompor em x e y? Porque é o seguinte, se a gente trabalhar com esse V0, pensa assim, é um valor que está flutuando. Ele não tem uma definição na matemática. A matemática e a física trabalham juntas, ou é eixo X ou é eixo Y. Por isso que existe projeção de vetores, seno e cosseno, com ângulo e sem o ângulo. No eixo X, por exemplo, no lançamento oblíquo, no eixo X, a gente vai encontrar essa distância máxima aqui, ó, que lá a gente chama no lançamento, né, de alcance. Tá bom? O alcance só trabalha com o eixo X. No eixo X você não tem gravidade. Olha a gravidade onde ela está apontando para baixo, ela é contra o eixo Y. Então aqui a gente já tira de cara que a gravidade está no eixo Y e ela vai valer menos G, porque ela vai contra o eixo. No eixo X você não tem gravidade. Gravidade é somente Y. Então, beleza, então a gente conclui que no eixo X, no lançamento oblíquo, o movimento é sempre uniforme. E no eixo Y, né, é movimento uniformemente variado. O alcance vai trabalhar, então, com a harmonia da velocidade média. Tá? Vocês vão ver que eu vou desenvolver lá para vocês. O que acontece? Como a velocidade x não muda, ó, pode ver, ó, V0x está aqui, eu circulei. Quando a gente vai para o segundo ponto, ele fala que o V0x é igual ao Vx desse instante aqui. Por que eles são iguais? Porque não tem aceleração, a velocidade é constante. Se você seguir o movimento, ó, no ponto mais alto, existe velocidade. Ah, mas meu professor falou, Eric, pô, que lá em cima é zero. Tá, beleza, é zero. Mas olha o que é zero, o y, não é o x. O x permanece igual. Vamos ali para o último momento, a hora que encosta no solo, você ainda tem o x. Por isso que quando você remessa alguma coisa para frente, ela cai no chão, a tendência é ela bater para frente, porque ainda tem o x, tá? Então, e é igualzinho o de lançamento. A velocidade final é igual à inicial, tá bom? Aqui você está vendo que a gente não está trabalhando com variação de altura, tá legal? Então, ó, a gente conclui que todo movimento, o Vx é igual ao V0x, tá certo? Vamos estudar agora o eixo Y. O eixo Y ele começa para cima e depois ele se transforma em zero. Por que zero? Porque aqui você inverte o sentido. Ele era para cima, agora ele vem para baixo. Então, nesse caso aqui, ó, quando a gente vai analisar o Y, vamos analisar o último momento aqui. Ó, o Y está para baixo, porque está caindo. Quem que é a resultante? É esse V aqui. Ó. Essa velocidade que a gente acha por Pitágoras, né? Que é a mesma do começo, tá? Por que é a mesma? Porque ambos estão à mesma altura. Tá? Você está na mesma linha, altura zero. Então, se saiu com uma certa velocidade, naquela altura, se a variação de altura for zero para o lançamento, vai ter a mesma velocidade. Tá? Aqui é a resultante, então a gente faz Pitágoras. Aí você vai perguntar, tá, então, Eric, aqui no ponto mais alto, quem que é a velocidade resultante? É o Vx. Por que Vx? Porque a gente não tem componente y, tá certo? Ó, aqui é o seguinte, vamos calcular nessa parte aqui, ó. O que a gente tem aqui, ó? O eixo x e o eixo y, tá? A velocidade inicial em x e a velocidade inicial em y. Eu passei aqui para vocês algumas dicas, vocês vão dar uma olhadinha aqui, anota no caderno, tá certo? Quem que é o V0x, quem que é o V0y? Ó, o V0x, vocês vão fazer o cálculo para alcance. Então vocês têm que decompor. O V0x, ele é V0, o V0 com o V0x, ó, ele está com o ângulo. Então é V0 cosseno. Pronto, então eixo x a gente vai achar alcance, a gente vai usar o cosseno e o exercício vai te dar o nome desse cara aqui,
do Vx de velocidade horizontal. Ele não vai falar o Vx, tá? Em alguns casos ele fala, mas a maioria ele vai falar velocidade horizontal é 10. Então, o seu Vx é 10. E o Vy? O V0y, se um está com ângulo, o y está sem um ângulo, então é seno. Quem que a gente vai usar para calcular no eixo y? Tempo e altura, certo? Tempo, porque é tempo de subida e descida. Sobe e desce, eixo y. E o nome do Vy é velocidade vertical, tá aqui. Tudo certo? Então faz a anotaçãozinha aí e vamos para o próximo slide, tá? Então resumindo, o V0x é sua velocidade horizontal. O V0y ele vai falar que é vertical. Se ele não falar nenhum nem outro, é esse V0 aqui, tá? Que é a velocidade de lançamento, ou velocidade resultante de lançamento, ou simplesmente velocidade. Tá certo? Só retomando aqui a imagem para vocês. Tá vendo? V0x, então é a velocidade, né? Horizontal. E o V0y é a minha velocidade vertical. E esse V0 aqui é simplesmente velocidade ou velocidade resultante de lançamento ou velocidade de lançamento, tá? Então vamos lá para o próximo slide. Qual que é o ângulo de alcance máximo? Bom, vamos lá. Vocês já viram que para trabalhar com alcance, a gente tem, né? Você tem um certo ângulo de lançamento. E esse ângulo vai envolver o V0x e o V0y. Qual que é o ângulo para se ter o alcance máximo? Um dado aqui, o seno e o cosseno são ângulos complementares. O que significa? Que, por exemplo, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Tá? Só para explicar, vocês não precisam saber disso, é só uma curiosidade mesmo de como é que a gente descobriu tal ângulo. O seno de... Se o θ for 0, o seno de 0 é 0. Se o θ for 90, o seno é 1. Tá bom? O seno de 90 é 1. Claro que você não vai utilizar esses dois valores, porque a gente tem lançamento oblíquo. Isso aqui acaba se tornando lançamento horizontal ou lançamento vertical. E a gente quer o lançamento oblíquo. Tá? Por exemplo, olha o cosseno. O cosseno é o contrário. Se o ângulo for 0, o cosseno de 0 é 1. Então, enquanto um aumenta, o outro diminui. Se a gente pegasse aqui, por exemplo, o seno de 30, tá? Ele é baixo, porque ele está mais próximo do zero. O seno de 30 ele é igualzinho ao cosseno de 60. Um é valor baixo e o outro também. Então, como é que a gente vai fazer isso? Para a gente equilibrar, a gente tem que achar um meio termo. Tá? E esse meio termo, a gente vai achar como? Tá? Qual que é o ângulo que eles têm o mesmo valor? O meio termo. Está exatamente aqui, é o ângulo de 45 graus. Então, surge esse desenho aqui. Olha aqui. Para 15 graus, qual que é o complemento dele? 75. Então, o 75 e o 15 chegam no mesmo ponto. O 30 e o 60 também. Só que quem é o meio termo que equilibra um e equilibra o outro é o 45. Ambos chegam no mesmo ponto C. Então, o ângulo de alcance máximo vai ser quando o θ for 45 graus. Tá certo? Próximo slide aqui, esse V0x, eu falei que é o Vx, tá? Então, a velocidade projetada no eixo x, ou seja, a velocidade horizontal, é a mesma em qualquer ponto da trajetória oblíqua, tá? E representa um movimento uniforme. Da mesma maneira, aqui, o V0y não tem o mesmo valor, porque tem aceleração, tá? A gravidade atrapalha na subida e ajuda na descida, então não tem, tá? O mesmo valor. Tá? Então, a velocidade projetada no eixo y, ou seja, a velocidade vertical, é diferente de qualquer ponto da trajetória oblíqua, com exceção do ponto de lançamento e ponto final de queda, se não houver ΔH entre esses mesmos pontos. O que eu quis falar com esse ΔH? Quando não houver variação, é o momento inicial e o momento final. Aqui o V, a velocidade resultante é igualzinha do início para o fim, tá? Porque eles estão à mesma altura e o Vx é constante. Então, nesse caso, é igual, tá? É o único caso que é igual. E agora as dicas, né, para começar. Eu vou passar, o próximo não tem slide, é na lousa que eu vou desenvolver as equações, tá? Agora uma dica para vocês, eixo X no lançamento oblíquo. Quem que é o eixo X? É o alcance. Você só tem alcance em eixo X no lançamento oblíquo. Qual que é a fórmula de movimento uniforme? Não é o sorvete? Então pronto, o alcance você vai usar o sorvete. E eu vou ensinar vocês a desenvolverem para cair na fórmula do alcance. Porque as fórmulas são muito difíceis, tá? Por isso que eu dou essa dica para vocês. O eixo Y, o que acontece no eixo Y? Você pode achar altura, altura máxima e tempo de subida e tempo total, tá? Então, analisando a figura aqui, a altura é eixo Y, o tempo de subida também você sobe e desce, tá?
Então, no eixo Y, a gente consegue achar o tempo de subida. A gente vai usar sempre para tempo de subida o V voat. O tempo total é 2 vezes o tempo de subida. Como assim, Eric? Se desse ponto aqui até o ponto máximo levou 3 segundos, vai levar mais 3 para descer. Tá? Sempre acontece isso. Por isso que é 2 vezes. Qualquer ponto que a gente quiser calcular a altura, sorvetão. Por exemplo, se a gente sair desse ponto 1 aqui e vai até o ponto 4, a gente vai usar sorvetão. Se a gente sair desse ponto 2 e vai até o ponto 5, você está a uma certa altura, então você vai usar sorvetão. Toda vez que você utilizar como base o início ou o fim, a altura máxima, vai aparecer esse cara aqui, Torricelli, tá bom? Torricelli, e vocês vão usar então V quadrado igual a V0 quadrado mais 2A delta S. Muitos livros combinam essas duas fórmulas de subida e altura para cair em Torricelli. Eu prefiro já, deu altura máxima, Torricelli, tá bom? Essa é a dica que eu dou para vocês. Então agora eu vou desenvolver essas equaçõezinhas. E agora, com a explicação na lousa, eu vou fazer o seguinte, eu vou desenvolver, tá, as equações rapidamente aí, só para vocês treinarem, porque com o desenvolvimento vocês não precisam mais ficar decorando aquelas equações de lançamento oblíquo, são muitas, tá bom? Então, aqui que eu vou fazer aqui, ó, desenhei aqui o meu lançamento, tá? Vamos começar a analisar. Primeira análise minha aqui nessa aula vai ser, ó, eu vou fazer com vocês tudo que tiver no eixo X. Por que eu faço isso? Porque é o seguinte, no lançamento oblíquo, a partícula sai daqui e vem para cá, você sabe que no lançamento oblíquo, ó, a gente segue a matemática. Ó, tudo que está para cá é positivo, para cima é positivo. A gente sabe que no lançamento oblíquo vai surgir um cara, quem que é esse cara aqui, ó, para baixo? Que está puxando a partícula para baixo. Esse cara aqui vai ser minha aceleração da gravidade. Ó, ele está com sentido contrário, certo? Ao movimento. Olha no eixo X, tá? Eixo X, lembra de, ó, eixo X, distância, tá bom? Não esperavam essa, né? Nem eu. Então, ó, foi na hora aí, mas vamos lá, é o que tem, né? Então vamos lá, eixo X, distância, tá bom? Se a distância aqui do lançamento, do alcance, então esse cara aqui, ó, é o alcance, que é a mesma coisa de distância que a partícula cai em relação ao início, tá bom? Então eu vou chamar esse cara aqui em verde, ó, de alcance de letra A. Tá certo? Pode chamar de delta S, de D, tanto faz. Vocês vão ver várias nomenclaturas, tá? Eu vou chamar de A de alcance. Então, foi o seguinte, ó, no eixo X você tem gravidade? Não, gravidade é eixo Y. Então, a gente vem aqui, ó, e escreve que a gente vai utilizar a fórmula do mu, tá certo? Qual que é a única fórmula do movimento uniforme lá na cinemática? É esse cara aqui, ó, é o sorvete, tá bom? S é igual a S0 mais VT. Tá legal? Só que tem um negócio, tem um detalhe, ó. Eixo X, não esquece de fazer o que eu já passei para vocês sobre a notação, as projeções das velocidades no eixo X e Y. Eu vou escrever aqui embaixo, tá? Só para a gente não esquecer, ó. Então é o seguinte, quando a gente tem um lançamento aqui, ó, se esse cara aqui, tá? Vou fazer em vermelho aqui, ó, não em azul. Aqui, ó, for a minha velocidade de lançamento, lembra? É a resultante. Então a minha projeção, eu tenho duas projeções. Tá bom? Eu tenho a projeção no eixo X, que é o meu V0x, e eu tenho a minha projeção aqui no meu eixo Y, tá legal? Que vai ser meu V0y. Lembra que tem um ângulo de lançamento, vocês já viram isso daí nos slides, e a gente escreve aqui, ó, o V0x está com ângulo. Então, o V0x vai ser quem? V0 cosseno θ. E o V0y vai ser quem? V0 vezes seno θ. Certinho? Então, ó, a gente tem aqui, ó, essa tabela aqui para fazer a substituição. Como assim é? O que você quer dizer com isso? Porque como é eixo X, a gente vem, tudo que é vetor, a gente põe X. Tá legal? O tempo não é vetor, então fica assim mesmo. Espaço final menos inicial, a gente chamou de alcance. Então, alcance vai ser igual a quem? Sobrou o quê? Vx vezes t. Pronto. Isso aqui, ó, é a formulinha do alcance. E esse tempo aqui? Que tempo que é? É o tempo que demora para a partícula cair, tá? Então eu vou chamar esse tempo aqui, ó, de TT, beleza? TT. O que é TT agora? TT, vou colocar até aqui do lado para vocês. TT é o tempo, tá certo? É o tempo total.
Beleza? Tempo total. Vocês vão ver que tem tempo de subida também, mas eu explico no próximo item. Então, ó, só que esse VX aqui, ó, o exercício vai chamar para você, então, igual eu tinha escrito ali, tá bom? O VX, o nome dele é velocidade horizontal. Se ele não falar nada, ele não te deu o VX, ele te deu quem? A resultante, que é o V0. Então, você vai fazer o seguinte, ó, ou você pode escrever essa equação como sendo alcance, no lugar do VX, substitui, ó, vai ficar V0 cosseno θ vezes o tempo total de lançamento. Ó, Eric, você usou V0 e depois usou VX, mas eles são iguais? O V0x e o VX são iguais? Por que aqui está Vx e não V0x? Porque a velocidade x ela é constante durante todo o movimento. Se aqui é V0x, e vamos supor aqui, ó, em algum momento desse lançamento, vou colocar aqui para vocês. Se eu estiver analisando esse ponto aqui, eu posso te garantir, ó, que esse Vx ele é igual ao V0x, tá? Então por isso que a gente pode trabalhar dessa maneira aqui, tá certo? Então essa aqui é a equação para alcance, tá certo? Então quando a gente trabalhar com alcance, a gente tem que usar o quê? Que fórmula? O sorvete, tá bom? Então alcance a gente trabalha sempre com o sorvete. E aqui no eixo Y, vocês já viram que vocês têm a gravidade. Então vamos lá, agora eu vou dar dica para vocês. Ó. O eixo Y, você vai trabalhar com tempo de subida, que você acha tempo total. Você vai trabalhar também com altura normal, tá? E altura máxima. O que eu quero dizer com altura normal? Se eu tenho esse tipo de lançamento aqui, ó, a altura máxima está aqui em cima. Qualquer ponto que não seja máxima é uma altura normal, é uma altura comum, sem ser a máxima. Então, ó, no eixo Y, vocês já viram que tem gravidade. Então, se tem gravidade, vocês vão analisar quem? O mu? Não. O move, não é? O move. Analisando agora com o move, quais as três formas do move que você tem? Você já sabe que o mu é o sorvete, então o move é o VVOAT, sorvetão, e Torricelli. Então vamos fazer o seguinte, para cada coisa que você for achar, você vai utilizar uma das formas da cinemática para desenvolver. Eu te garanto que se você aplicar isso nos exercícios, você vai tirando dados e você vai cair no seu resultado, tá? E desenvolver não é difícil. Por quê? Porque sempre você coloca a fórmula, depois coloca o eixo que você quer, analisa as projeções aqui das velocidades e substitui, tá legal? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos começar calculando, ó, esse cara aqui, ó, esse fera aqui, ó. Primeiro, a gente vai fazer o tempo de subida. Tá bom, vamos lá. Analisando o tempo de subida, o tempo que a partícula demora para chegar aqui, ó, é o mesmo tempo que ela demora para ir do ponto máximo até a queda, tá? Então a gente fala que o tempo total é 2 vezes o tempo de subida, tá bom? Ó, aqui em cima, você não tá com o movimento para cima, tá subindo, depois ele desce. Significa o quê? Como tem inversão de movimento, o seu VY aqui em cima é quanto? 0. Ô, Eric, você tem Vx? Tem. Por quê? Porque Vx, no eixo X você não tem gravidade, sua velocidade ela é constante. Então significa que aqui, ó, você ainda tem uma partícula em movimento. Quem que está dando movimento a ela? É o Vx que está indo para frente, tá certo? E esse Vx é igualzinho esse V0 aqui, porque eles são constantes, porque não tem gravidade. Então, ó, vamos fazer análise ali para o tempo de subida. O tempo de subida, por favor, tá? Não esqueçam isso nunca. Tempo de subida é o VVOAT. Tempo de subida é quem? VVOAT. Ó, passo a passo, ó, põe o Y, põe o Y, põe o Y. Tudo que é vetor. Olha o VY. Lá em cima na subida, ó, quanto que é o VY? Matou. 0. Então esse cara aqui, ó, 0. Então vai ficar 0, que é igual V0Y, é V0Y. A aceleração da gravidade está contra o eixo, então esse mais vira menos, ó, menos G, tempo de subida, tá certo? Tempo de subida. Ó, então a gente isola o tempo de subida. Se a gente isolar, vai ficar o quê? V0Y e a gravidade passa dividindo. Pronto, a gente acabou de achar a equação do tempo de subida. Por que ou? Porque é o seguinte, esse V0Y, olha quem que é?
V0, então o tempo de subida pode ser também V0 seno θ sobre G. Aí você vai falar assim para mim, você vai falar, né? Tem certeza que você vai falar. Se você não falar, você quer falar, mas não falou. Ô, Eric, quando que eu vou usar essa? Quando que eu vou usar essa aqui? Você vai usar essa aqui quando for o seguinte. Quando ele falar disso aqui, ó, se ele falar para você velocidade vertical. Se ele falar velocidade vertical, você já sabe que é V0y. Se ele falar simplesmente velocidade inicial de lançamento, ele não especificou o eixo. Então você tem que jogar nesses caras aqui, tá bom? Você decompõe. Você vai pegar esse V0y, vai colocar V0 seno. Aí acabou a sua resolução, certo? Então você achou o tempo de subida. E agora, para completar o exercício, para deixar ele show de bola, é o seguinte, ó. Se eu tenho tempo de subida, eu consigo achar, eu prometi para vocês, né? Eu falei para vocês que a gente tem o tempo total de voo, tá? Seu tempo total de voo vai ser exatamente o quê? 2 vezes o tempo de subida. Então pronto, ó. O tempo total, tá? Vou fazer aqui para vocês que o tempo total ele é 2 vezes o tempo de subida e acabou. Bom, vamos analisar agora o próximo item. E quem mais que eu consigo analisar no eixo Y? Se você tem tempo de subida, tá? Então eixo Y subida, você tem também um cara que chama altura. A altura a gente sempre mede, né? De pé. Então a gente sempre tá no eixo Y. Então você lembra já que a altura você vai bater com o eixo Y. Olha a altura máxima aqui, ó. O ponto máximo que ele chega lá em cima. Você tem inversão de movimento, Vy é 0. Você ainda tem uma componente Vx, que é a resultante, que é igualzinho V0x. Pronto. Matou já a parte teórica, agora a gente aplica. Quando a gente tem altura máxima, então eu vou escrever aqui, ó, igualzinho a gente fez no outro, tá? Vou destacar aqui, ó, altura máxima. Quem que eu vou usar na altura máxima? É esse cara que você não pode esquecer, o cara da física que não tem tempo, o cara que está sem tempo. Quem que é esse cara aqui? É esse aí, ó, é o Totò, é o Torricelli. Certo? Pronto. Torricelli. Qual que é a equação do Torricelli? Ah, você sabe. Torricelli é o cara que eleva ao quadrado. É o sem tempo. Não tem tempo na equação. Então pronto, ó. V quadrado vai ser igual V0 quadrado mais 2 vezes A vezes o ΔS. Olha que beleza, ó. Passo a passo. Y, lembra? Y, ΔS tem Y. Pode colocar. Porque ele é vetor, tá bom? Ó, o Vy ao quadrado lá no final, quando ele chega na altura máxima, qual que é a velocidade final na altura máxima? 0. Então você vem aqui, tchau, tá bom? Coloca assim, ó, 0, que é igual V0y ao quadrado. A aceleração da gravidade, a gente vai escrever com sinal negativo, 2 vezes esse cara, e esse h é a minha altura máxima, que é o ΔS, né? Que é o deslocamento do ponto máximo lá em cima e o inicial, que é a referência, que é 0. Então pronto, altura máxima. Isola ele, passa ele para cá. Isolando a altura máxima, vocês vão ter o seguinte, V0y quadrado dividido por 2 vezes g. Pronto, você já matou aqui a equação da sua altura máxima. Olha que beleza. Fizemos aqui a equação. Só que vocês sabem que eu sou chato. Eu quero que vocês mostrem a outra. Então, você já está aí ditando para mim, eu estou escutando, que V0y é V0 seno, valeu? V0 seno elevado ao quadrado, não esquece, beleza? Dividido por 2 vezes g. E aí a gente mata a altura máxima, Torricelli. Altura máxima, Torricelli. Altura máxima, Torricelli. Beleza? Então a gente matou aqui a altura máxima. E a gente vai para o último item agora. E agora aqui, ó, finalmente o último item, esse Hzinho. Esse Hzinho a gente já analisou o tempo de subida, a gente já analisou a altura máxima, só que a gente pode analisar agora qual que é a altura sem ser a máxima. Então o último item é a altura. Qual fórmula da cinemática a gente ainda não utilizou? Sorvetão. S é igual a S0 mais V0 vezes T
mais AT quadrado sobre 2, tá bom? Então, ó, a gente só não utilizou o sorvetão, então o sorvetão a gente sempre utiliza para qualquer tipo de altura. Que desenho é esse que você fez, Eric? Que desenho é esse negócio aqui? Ó, você tem aqui o lançamento aqui oblíquo, tá? Se ele quiser analisar nesse ponto aqui, um exemplo clássico desse tipo é futebol, tá? Você tem aqui um tiro de meta, o cara cobra tiro de meta e alguém aqui em cima cabeceia a bola. Ou o cara dá um chute, a bola sobe e desce, bate no travessão ou o goleiro pega. Quando ele para a uma certa altura, a gente vai utilizar sorvetão. Outro exemplo clássico, você tem aqui um lançamento oblíquo, né? Um lançamento oblíquo, beleza, tem altura máxima? Tem. Mas você pode tirar o dado da altura normal, ó. O cara lança a partícula, o objeto, e ele cai aqui. Ele não está no chão e ele não está na altura máxima, ele está a uma certa altura. Você já na tua cabeça, você relaciona com a fórmula da altura que você vai falar, Eric, é o sorvetão. Então a gente vem e coloca y, 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 y. Eu juro que se você desenvolver isso bem feito umas 2, 3 vezes, você nunca mais vai esquecer. Você nunca mais vai esquecer, você vai ensinar teu colega, você vai absorver mais ainda. Tá bom? Então na altura é o seguinte, ó, espaço final menos inicial, a gente vai chamar aqui, ó, no lançamento oblíquo aqui, de h, que é a altura, que vai ser igual, beleza? V0y, show de bola, vezes t, mais AT, não, menos GT quadrado sobre 2. Acabou, Eric? Só isso? Só isso, cara. Que isso? Só isso. Só que eu sou chato, de novo, eu vou falar que o meu V0y, ele não é V0y agora. Se ele não disser para vocês, se ele não falar para vocês, ó, a minha velocidade vertical é isso, vocês vão ter que pegar o V0y. Lembra que é sem o ângulo, ó. Então, seno θ. Então, esse cara é a resultante V0 de lançamento vezes o seno do ângulo vezes o tempo menos, né? Menos GT quadrado sobre 2. Pronto, a gente acabou de abrir a equação da altura. E é isso aí, cara. Essas são as fórmulas que você tem do lançamento oblíquo, tá bom? Eu vou preparar só no próximo aqui, depois da lousa, a seguir no slide, tá? Vocês copiem, tirem foto, imprimem, enquadram, faz o que vocês quiserem. Eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, altura, que fórmula vocês têm que desenvolver. Eu não vou dar a fórmula, eu vou dar que fórmula vocês têm que desenvolver. Tempo de subida, qual fórmula vocês vão desenvolver. Alcance, qual equação vocês vão utilizar, tá certo? Então, lançamento oblíquo é isso. Pega aí depois o resuminho que eu vou deixar na tela para vocês, tá certo? Treine em casa o desenvolvimento e façam exercícios que sempre dá certo.